Gente, quero começar esse editorial falando o seguinte: começou a fase das acariações do processo de Jair Messias Bolsonaro. Já tá rolando tretas nas acariações, com direito a dedo na cara, o cara sendo chamado de mentiroso. O Reinaldo Azevedo escreveu um texto sobre isso que a gente vai resumir os fatos. Mas eu quero falar sobre uma coisa que a Xanda tá falando a semana toda e que afetou ela, que foi a morte da jovem Juliana Marins num vulcão, na beira de um vulcão na Indonésia, num passeio que foi guiado. Declarações de algumas pessoas, inclusive até de jornalistas, dizendo que o presidente Lula foi absolutamente pífio no resgate. O Itamaraty poderia ter feito mais, porque se ela fosse a filha de um embaixador, se ela fosse a filha de uma autoridade, isso teria sido diferente. Se ela fosse uma pessoa com relevância, isso seria diferente. E a questão, gente, e aí também vem os comentários. Comecei por essa questão que é isso que está mais pegando na esquerda, né? E aí teve uns comentários mais gerais. Que essa pessoa teve a inteligência de fazer trilha no vulcão, e aí pipocam também depoimentos de mulheres que fazem a mesma trilha e disseram que correram riscos na Indonésia, porque o governo local é absolutamente ineficaz. E aí são dois lados que menosprezam, na verdade, a vida humana que está ali. Né, a tragédia que foi estabelecida ali, de uma jovem muito nova, uma jovem que parte, que abrevia a sua vida. E também, assim, a questão internacional, o governo lamentou a morte dela. A família dela agradeceu o lamento do governo. Eles não poderiam fazer muito mais. E aí vira uma coisa que é o tema central hoje do meu editorial. Vejam, eu não acho, pessoalmente mesmo, tá? Eu não acho pessoalmente que o Lula é um cara infalível. De verdade, Lula não é infalível. Lula é um político humano. Vocês perdoem só pela imagem, tá, gente? A imagem é a única coisa que tá ruim aqui, mas pelo menos eu consegui montar a minha estrutura aqui para fazer as transmissões e tô num lugar legal para conversar com vocês. O Lula é um político humano, é um político que tem vários defeitos. Você pode criticar até mesmo a questão das conciliações que ele faz ao longo da sua carreira, você pode questioná-lo por diversas questões. E veja, a crítica que eu estou fazendo aqui, e aí o caso que eu mencionei no começo, de jornalistas que eventualmente estão culpando Lula, eu não estou nem citando o nome do jornalista, tá? Não quero, porque não quero cair também numa baixaria, mas é uma reflexão que a gente tem que fazer. Criticar o Lula é do jogo. O Lula é uma pessoa criticável. Você pode criticá-lo, por exemplo, não existe nada formalmente contra ele nos grandes escândalos de corrupção que a gente teve nos últimos tempos, e teve processo absurdo do Sérgio Moro. Mas assim, você pode criticá-lo pelos escândalos terem acontecido no governo dele. Isso é uma crítica válida. Agora tem o vírus que está inoculado, inclusive, no nosso campo progressista, tá, gente? Nós temos pessoas infectadas, infelizmente, a morte da jovem Juliana Marins coloca uma questão para nós. Nós estamos infectados pelo vírus do antipetismo. O vírus do antipetismo. O vírus do antipetismo que impede a gente de ter uma visão mais sensata sobre as coisas. O vírus do antipetismo que não nos abre espaço para ter uma inteligência mínima, para ter uma capacidade mínima de entender como é que funcionam as coisas, para colocar a culpa de uma maneira absolutamente burra numa única pessoa, fazendo coro com os bolsonaristas. Tem uma questão que é o seguinte:
Obrigado, Lia Sérgia, já começando aí com contribuições. Estamos com audiência boa, hein, gente? Olha que eu tô tendo problemas aí para abrir a live, porque eu não tô em casa, né? Mas estamos aqui fazendo as coisas do jeito bacana. Você até pode dizer, por exemplo, que... Como é que eu posso colocar isso numa forma mais palatável? Você pode dizer até que é o seguinte, você tem que fazer a crítica, doa quem doer, não importa quem repercuta, mas nos tempos de hoje a gente tem que calcular uma coisa. Se a nossa crítica começa a receber eco da extrema-direita, então talvez seja a questão, não de rever aquela crítica, mas como é que a gente está fazendo? A gente está dando vazão para discurso fascista? A gente está dando vazão para discurso nazista? A gente está relativizando de alguma forma? A gente não está atacando a figura errada? Será que o presidente Lula tem que estar à frente mesmo do caso da Juliana Marins? E veja, eu não estou dizendo que o presidente não tem que fazer nada. O presidente tem que ter uma postura absolutamente republicana. Tem que ter uma postura de fazer o máximo que ele possa fazer. E é óbvio que Lula tem que se colocar. Mas é muito triste, né, gente? É muito triste, é muito desumano como a culpa de todas as coisas é jogada num único homem. Lula não é Deus. E Lula não é responsável pelo que você acha do governo. Você acha que o governo deveria fazer. Isso não existe. O presidente Lula não governa o Brasil para satisfazer os seus desejos. O presidente Lula é o governante do Brasil para fazer o que dá para fazer. Para fazer o que é possível fazer. Presidente de todos os brasileiros, presidente vocacionado para tudo que a gente tem que realizar. Tem que ter uma preocupação com os mais pobres, sim. Aí eu acho uma crítica válida. Será que fizemos o possível? Se fosse a filha de um diplomata, será que o fim seria o mesmo? Teriam deixado a mulher sofrendo? Eu não sei. Eu não sei, porque também tem a questão da inação do governo da Indonésia. Da Indonésia. Então é isso que fica explícito. Veja, eu não sou especialista em relações internacionais. Eu estou sendo absolutamente sincero aqui com vocês. Eu acho que dá para sempre ter uma diplomacia melhor do que a que temos. Acho que o Itamaraty é muito tímido na questão do genocídio em Gaza. O presidente Lula, nesse aspecto, é mais corajoso, mas precisa ter uma sincronia aí do que o chefe fala e o que o órgão manifesta. Tipo, faz sentido a gente manter relações com Israel do jeito que as coisas andam? Se faz sentido, tá claro para a população porque a gente ainda tem relações com Israel? Porque para mim, na minha opinião, não tá. Agora, culpar o presidente da República por tudo que acontece jogou a gente na crise que a gente está agora, gente. Boa parte dos problemas econômicos e políticos que o brasileiro tem neste dia 25 de junho de 2025 não são causados pelo presidente da República. Não são causados pelo presidente da República. A maioria dos problemas das pessoas hoje são causados pelo governo nacional. São causados pelo Congresso Nacional. São causados por governos locais péssimos, prefeituras, governos estaduais. É fácil, gente. É uma narrativa muito fácil e é uma coisa que as pessoas que fazem essa questão deveriam se perguntar. Será que eu não estou caindo no vírus do antipetismo? O vírus do antipetismo às vezes pode te infectar. Me infectou, gente. Me infectou. Claro que eu já culpei o Lula por coisas que o Lula não é responsável. Vocês acham que eu também nasci assim, iluminado, de esquerda? Não, eu já tive erros enquanto pessoa que acompanha a política. O Gente coloca uma coisa aqui. Sim, claro.
Mas assim, o problema é o que Israel tá fazendo agora, né, cara? Eu acho que deveria cortar. Mas tudo bem, é uma questão. Aí o Lula corta relações com Israel e depois perde a eleição. Pode ser. Pode ser que seja isso. Pode ser que seja isso. Então, assim, a gente tem que parar de simplesmente procurar soluções simplistas, gente. Eu sabia, não tô dizendo que eu tenho bola de cristal, mas é uma análise lógica. Eu sabia que depois de 4 anos de Bolsonaro, depois do golpe da Dilma, depois dos direitos trabalhistas sequestrados, e quando eu vi, por exemplo, não vou nem falar do presidente Lula, vou falar, quando eu vi Camilo Santana à frente do MEC, eu sabia que esse governo Lula 3 iria ser muito difícil. Muito difícil. Um governo complicadíssimo, um governo tendendo à direita. O Lula traiu os brasileiros por isso? Não, gente. Não. Não tem nada a ver com traição. Não tem nada a ver com não ser um governante efetivo. Isso não existe. Não é sobre isso. Mas é sobre fazer o governo possível. É sobre fazer o governo para todos os brasileiros. E, infelizmente, muitos brasileiros ainda estão infectados pelo vírus do bolsonarismo, pelo vírus do fascismo, pelo vírus das coisas ruins que tomaram a nossa sociedade. A gente tem que parar de procurar soluções fáceis, soluções erradas, soluções inócuas, porque elas não vão funcionar. Elas não funcionam. Então, culpar o Lula pela morte da Juliana Marins não é só impreciso, é errado. É errado. O Lula não é obrigado a fazer as coisas porque você quer. O Lula não vai resolver todos os seus problemas. O Lula é presidente de um país de 200 milhões de pessoas, tomado por um Congresso que rouba o nosso orçamento através das emendas parlamentares, e de governadores que fazem um colchão para o próximo bolsonarista. Essa é a situação do Brasil hoje. E nós, enquanto esquerda, nós precisamos entender que a evolução do nosso campo passa, e aí não é um discurso contra o Lula, é um discurso a favor de nós. A evolução do nosso campo passa por eleger o vereadorzinho da sua cidade. Cadê a galera do chat fazendo duas coisas? Primeiro, financiando o nosso canal com superchats e membros. Isso é muito importante. Isso aí permite que eu continue no ar. Desse jeito que eu tô, combativo, indo atrás das informações, trazendo tudo que vocês precisam saber aqui. Ontem eu cheguei aqui em Brasília, eu fui num evento, teve um problema na minha chegada aqui, que eu fui colocado no hotel errado. Aliás, agradecer a organização que corrigiu essa informação rápido. Eu tive que fazer trocas de hotel ontem. Então eu tô aqui em trânsito, em movimento, mas sempre com vocês. Sempre com vocês, mantendo vocês atualizados. Sempre com vocês, trazendo informação de primeira linha para vocês. Até mudar meu nome aqui, ó. Tá como editor, né? Olha só que bacana, ó. Deixar aqui para vocês, botar, ó, que chique. De Brasília. Então é importante isso, tá, gente? A gente tá indo pra rua, a gente tá conversando com as pessoas, a gente tá conversando com o empresário, a gente tá conversando com o político. Então é importante que vocês sustentem financeiramente o nosso trabalho. E cadê a galera do nosso canal recomendando candidatos e nomes para 2026? Quem é que vai disputar? Quem vai fazer o quê? Uma deputada que me procurou ontem, por exemplo, foi a Cari Santos. Cari Santos virá para cá. Eu vou combinar com a assessoria dela, faremos essa conversa super bacana. Um nome jovem do PT, ganhou as eleições como vereadora e voa nas redes sociais. É uma jovem para todo mundo ficar de olho. E são esses novos nomes que precisam ganhar destaque. Não é só o presidente Lula. O presidente Lula é um patrimônio do Estado brasileiro. O presidente Lula é um patrimônio do povo brasileiro. O presidente Lula, segundo as palavras de Fernando Haddad, num ensaio brilhante para a revista Piauí, consultem no Google,
tá em alguns sites aí para vocês lerem, é o maior político do cenário político pós-ditadura militar. E deve ser respeitado por isso. Mas ele não é culpado pelo que acontece de ruim no país. E ele não é responsável por tudo que acontece de bom no país. Muita coisa depende do esforço conjunto de muita gente. E a gente precisa ter essa organização do nosso campo que passa por essa Folha Democrata, que passa pelos 110 mil inscritos desse canal, que passam pelas pessoas que assistem aos nossos cortes, que assistiram a entrevista do Julian Lemos, que desejam um país melhor do que esse. Então é o que a Iria Ana Ritter falou aqui. Quando terminou a eleição de 2022, exatamente o que eu senti. Eu comemorei, brindei com as pessoas que eu amo naquela época. A gente curtiu mesmo, assim, foi uma coisa de fazer comemoração na rua. E eu falei várias vezes para todo mundo que eu conheço que, assim, gente, ganhamos, mas vai ser difícil esses 4 anos. Então é isso, gente. A tragédia é essa. Não que o Lula deveria ter feito mais, no caso da jovem, do vulcão. Assim, até pode ter feito mais, claro que pode. Sempre pode fazer mais. Ninguém disse isso. Só que falar isso para causar, falar isso para chocar, às vezes é fazer o jogo da extrema-direita. Infelizmente, gente. E tem gente que faz isso, que não é necessariamente mal intencionada. Tem gente que a gente faz isso desavisada mesmo com todas as informações que a pessoa dispõe. É uma pessoa, às vezes, que olha para o like, mas não faz a análise do cenário político. Bom dia, Xana. Estou falando do assunto que você levantou a lebre a semana toda, e hoje eu estou falando sobre isso, que é sobre a tragédia da Juliana Marins e o antipetismo. E tem gente que faz desavisado mesmo, tem gente que faz meio avisado, que faz para causar, porque não gosta do Lula. Tem gente que odeia o Lula, gente. Tem gente que odeia o Lula na esquerda. Tem gente que odeia o Lula e faz isso para causar. E tem gente que faz isso para causar e para que faz isso para causar e é usado. Porque volta a falar para vocês, olha os likes do post, fala, pô, viralizei. E não olha o arredor disso. Porque veja, gente, falei isso na live ontem com o Viário lá no DCM, com meu amigo Gustavo Mendes também, e vou repetir aqui na Folha Democrata. Na rede social, às vezes, o like é o que menos importa. Na rede social, às vezes, eu não me importo em fazer posts que não têm tanta repercussão. Tem coisas que eu vou postar que não vão ter tanta repercussão, que não vão ter tanto retorno, que não vão aparecer muito. E tá tudo certo. Mas são posts ali que são estratégicos pro que eu tô montando. Agora tem gente que não liga para isso. Tem gente que vai virar e vai fazer qualquer coisa. E aí vai cair no vírus do antipetismo. O antipetismo é um câncer e ele vai continuar mesmo se o Lula não estiver mais aqui, tá, gente? Mesmo se o Lula não tiver aqui. Porque nem tudo que aconteceu no governo dele é culpa dele. Tem muitos interesses. Tem muita coisa que deturpa. Então, vamos não cair no vírus do antipetismo. Vamos não cair. E eu estou fazendo essa crítica de uma maneira absolutamente cordial com quem eventualmente tenha falado isso. Eu não estou citando o nome das pessoas. Eu acho melhor não citar os nomes das pessoas, porque eu não quero guerra com elas. Porque em outros aspectos elas são queridas, mas às vezes elas estão infectadas por esse vírus do antipetismo. Assim como às vezes do nosso lado também, dos apoiadores do presidente Lula, tem gente que às vezes que é afetada pelo vírus da fé cega. A gente não pode nem ter fé cega e nem pode ser contaminado por esse ódio. Porque é esse ódio que deu gás para o Reinaldo Azevedo no passado, para o Diogo Mainardi, para os admiradores do Olavo de Carvalho e para o gabinete do ódio do Bolsonaro depois. Eu não faço esse jogo. Eu sou contra esse jogo.
E por isso, cordialmente, eu estou falando para essas pessoas. Cuidado para não cair no vírus do antipetismo. Cuidado para não fazer o jogo da extrema-direita. Cuidado para não ser usado. Do mesmo jeito que o governo também, às vezes, é usado. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.